Agora vamos dar início ao painel automotivo, mas a primeira palestra será da UMACO, Associação Latino-Americana de Materiais Compostos, que vai falar sobre uma pesquisa feita no mercado. Então, vai dar dados de mercado, perspectivas, vai ser um tema muito interessante. E quem vai apresentar tudo isso para a gente é o Rodrigo Braga, que é vice-presidente da UMACO. Então, com o tema Perspectivas do Mercado Brasileiro de Compósitos, convido aí o Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo, pela participação da UMACO, mais uma vez conosco nos painéis. Tudo bem? Bom, eu peço desculpas por não estar no estúdio hoje, mas infelizmente eu não consegui, então vou ter que fazer virtualmente mesmo. E eu vou pedir para a gente ir para o próximo slide, porque eu quero fazer essa abertura aqui com um vídeo rápido aí de 2 minutos mais ou menos, mostrando um pouco da UMACO. E depois eu sigo com os meus dizeres. Desenvolvimento sustentável do mercado de compostos. Com a administração central no Brasil e sedes regionais no Chile, Argentina e Colômbia, a UMACO tem cerca de 400 associados, entre empresas, entidades e estudantes, e mantém, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT, o Centro de Tecnologia em Compostos, o CTCom, o maior do gênero na América Latina. Presentes no dia a dia da sociedade moderna, os compostos hoje ocupam um espaço importantíssimo na cadeia produtiva, tornando-se indispensáveis em muitos setores. Resultante de 2 ou mais materiais distintos combinados, os compostos hoje apresentam inúmeras vantagens, proporcionando importantes características como flexibilidade de design e projeto, excelente relação peso-desempenho, durabilidade e segurança, transparência às ondas eletromagnéticas, velocidade de desenvolvimento. Há mais de 50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de caixas d'água, tubos e pás eólicas, a peças de barcos, ônibus, trens e aviões. Conheça algumas ações que a UMACO oferece para seus associados e mercado. Ok. Obrigado aí, pessoal, pelo vídeo. Bom, isso aqui conta um pouco a história da associação. Eu acho que é bom a gente já fazer a transição aqui sobre o tema de hoje, só deixando claro que compósitos, pode dar mais um enter, por favor, compósitos, que a gente chama de compósitos poliméricos, né? Sempre é a combinação de um polímero com algum tipo de reforço. E esse reforço pode ser uma fibra de vidro, uma fibroramida, fibra de carbono, e os polímeros, eles podem ser ou termoplásticos ou termofixos, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Tá? Próximo. Bom,
falando um pouco sobre os indicadores aqui da indústria de compósitos, pode ir para o próximo, por favor. Esse é um chart bem interessante que mostra um pouco da evolução do nosso mercado. Tá? O ano passado, quando a gente teve esse mesmo bate-papo aqui, era um momento de muita incerteza por conta da pandemia. Era um momento que muitas empresas estavam paradas ou com atividade muito reduzida. E agora, praticamente um ano depois, a gente acaba enxergando que realmente as coisas mudaram bastante, né, do ano passado para cá. E o nosso mercado, ele apresentou aí um crescimento de 2019 para 2020, mesmo com todo o problema da pandemia, de cerca de 4% em faturamento. Desculpa, não vinha a palavra. E agora a expectativa de 2021 versus 2020 é de que esse crescimento seja em torno de 16%, ante uma prévia que nós tínhamos que devia chegar aí ao máximo até uns 14%, 15%. Então, esse ano de 2021 deve ser até melhor do que a nossa expectativa inicial aí que a gente teve no final do ano passado. O que é legal é que, apesar de ainda ser um número muito tímido, o mercado de compósitos aqui no Brasil esse ano, ele está empregando cerca de 64 mil pessoas. E, além disso, a gente enxerga ainda um nível de ociosidade na cadeia como um todo, o que significa que ainda existe muita oportunidade para crescimento. Okay. Próximo, por favor. Bom, falando um pouco sobre a segmentação de mercado, e aí tem um pouco a ver com aquilo que a Simone falou agora há pouco, sobre os estudos que nós fazemos todos os anos. E a segmentação de mercado do ramo de compósitos aqui no Brasil, ela é Rodrigo, puxada... Oi? Desculpa te interromper. Teu microfone está raspando muito na roupa. Tenta só deixar um pouquinho mais longe. Isso, obrigada. Pode ser assim? Tá bom, eu fico segurando aqui, sem problema. Obrigado, Simone. De nada. A segmentação, ela vem puxada muito fortemente pelo ramo de construção civil. Esse sempre foi um ramo dos principais do nosso negócio, mas desde o ano passado que esse segmento vem mostrando aí taxas de crescimento bem interessantes, bem atrativas, em alguns casos aí, para quem está diretamente no mercado, algumas aplicações aí completamente sem estoque, o que é muito interessante porque mostra que a demanda está em alta e deve continuar em alta. Depois disso, vem puxado aí pelo segmento de transporte. A gente fala em transporte, a gente tem uma gama bem ampla aqui, falando de caminhão, de ônibus, de barco, esse tipo de coisa. A corrosão e saneamento, que ainda assim é um dos grandes segmentos que necessitam de investimento, e aí o governo tem tido aí um papel bem interessante para fazer isso aqui crescer cada vez mais. Depois vem energia eólica e depois os outros segmentos com uma participação um pouco menor, certo? Um destaque aqui que eu gostaria de dar é o ramo de lazer, ramo de piscinas, que durante a pandemia esse segmento aqui foi um dos segmentos que mais cresceu. Em algumas regiões do Brasil, a gente nota um crescimento de 300%, tá, comparado com anos antes da pandemia. Okay? Próximo, por favor. Bom, falando um pouco sobre os próximos anos, sobre aplicações, porque eu acho que isso aqui é um dos principais pontos que são interessantes para a gente realmente pensar para onde o ramo de compósitos está indo. Primeiro, aqui que eu gostaria de dividir com vocês é sobre a parte náutica, a parte de barcos. Cada vez mais o design está puxando para aplicações em compósitos e principalmente designs inovadores como esse que a gente vê na foto. Tá? Próximo. Construção civil. Construção civil eu vou falar bastante aqui, porque esse é o principal ramo onde nós podemos ainda ter crescimento. É um dos ramos onde nós
temos ainda temos uma baixa penetração dos materiais compósitos e, comparado com o que a gente vê fora do Brasil, existe muito ainda a ser desenvolvido. Tá? Eu vou mostrar várias aplicações aqui para vocês, para a gente dar uma olhada, e caso alguém queira discutir especificamente alguma delas, eu me coloco à disposição, assim como a Érica, nossa presidente da Almaco também. Okay? Próximo, por favor. Esportes em geral, também existe uma penetração muito forte dos materiais compósitos. Acho que todo mundo já ouviu falar da relação direta que existe entre fibra de carbono e os carros de Fórmula 1, os carros de corrida, assim como esportes de ponta, como essa bicicleta que a gente vê na foto. Próximo. Continuando na mesma linha, carros em geral, existe uma tendência, lógico, com o aumento de veículos elétricos, se faz necessário reduzir cada vez mais os pesos dos veículos. E aí os materiais compósitos têm uma vantagem absurda comparada com qualquer material metálico ainda. Próximo. Falando de construção civil. Aqui nós vamos mostrar uma série de aplicações, uma série de cases. Infelizmente não vamos poder ir a fundo em nenhum deles, por conta de tempo, mas gostaria que vocês vissem justamente a versatilidade que a gente tem em relação ao design e principalmente a qualidade dos produtos que a gente está vendo. Certo? Próximo, por favor. De novo, acho que todo mundo já viu algum container sendo utilizado como moradia ou como comércio, alguma coisa assim. Tudo que a gente está vendo aqui tem a ver com placas de compósitos, ou o assoalho, ou o teto, com alguma coisa sempre sendo muito inovadora. Próximo. De novo, nós vemos compósitos em vários lugares do mundo. Isso aqui é uma foto de Singapura, onde nesse complexo turístico que existe lá em Singapura, existe uma série de construções onde os compósitos foram muito utilizados. Por que não a gente utilizar aqui na nossa região também? Né? Próximo, por favor. Esse aqui é o Estádio Olímpico lá de Pequim, onde foram as Olimpíadas. Toda essa estrutura que vocês estão vendo, ela é uma estrutura onde se utiliza muito compósito. Tá? Uma estrutura de concreto armado com reforço de fibra de vidro. E existem, esse aqui, acho que já devem ter visto aí, quando ele fica aceso, fica realmente muito, muito bonito, né? De cor, tudo. Próximo. Aplicações internas, ainda no ramo de construção civil, aplicações internas. Olha isso aqui, uma banheira feita em compósitos, com design completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver e totalmente inovador. Próximo. De novo, peças internas de móveis, né? Móveis com design diferenciado, com design bem arrojado, com alto valor agregado. Esse é um ponto que a gente discute bastante quando a gente fala de materiais compósitos. Então, e ainda praticamente inexplorado aqui quando a gente fala da região aqui do Brasil e América Latina. Próximo. De novo, tá? Isso aqui é um banheiro onde se utiliza muito material compósito, justamente mostrando toda a versatilidade, que realmente o único limitante aqui é a cabeça de quem está fazendo o projeto, a cabeça do designer ali. Próximo. Sistemas estruturais pultrudados. Novamente, materiais compósitos partindo para aplicações onde, tradicionalmente, outros materiais mais tradicionais são utilizados, mas nós já começamos a ver materiais compósitos sendo também utilizados, aplicados em aplicações como essas aqui, para realmente deixar a estrutura totalmente livre de corrosão.
Aqui também é outra aplicação, que são os domos. São aplicações estéticas, né, mas mostram a grande versatilidade e a facilidade que tem de instalar em relação a manuseio, em relação a peso, esse tipo de coisa. Próximo. De novo, tá? Isso aqui é uma estrutura interna de um teatro nos Estados Unidos, onde essas placas que a gente vê, elas são feitas de materiais compósitos. E todo mundo pode ver aqui que o design fica completamente diferenciado e de um aspecto completamente inovador e futurista. Próximo. Esse aqui foi a restauração de uma estação também lá nos Estados Unidos, onde uma série de peças que estavam oxidadas, que estavam degradadas com o tempo, elas acabaram sendo substituídas por estruturas em compósitos. Então, além de construções novas, futuristas, tudo, como a gente viu agora há pouco, os materiais compósitos podem ser utilizados para a recuperação de construções já existentes. Próximo. Próximo. Esse aqui também é um estádio no Iraque completamente futurista, feito, essa parte que a gente vê branca, são painéis feitos em compósitos, onde a gente vê toda a versatilidade de fazer um negócio completamente inovador, de design completamente avançado como esse, sempre utilizando materiais compósitos. Próximo. Esse aqui é o Aeroporto Internacional do Uruguai, lá em Montevidéu, onde uma empresa aqui do Brasil participou do projeto disso aqui, da execução, da fabricação disso aqui, onde nós temos aí grande parte dessa estrutura também feito em placas de compósitos. Próximo. Esse aqui é um prédio no Japão, onde nós temos a fachada feita em painéis de compósitos. Essa é uma das aplicações que mais crescem no mundo. Inclusive, agora teremos até uma parceria junto com a Câmara Árabe de Comércio e a Associação de Proteção ao Fogo, justamente para mostrar as vantagens que nós temos em fachadas feitas em compósitos versus outros materiais tradicionais. Tá? Sempre falando a respeito de segurança, versatilidade, inovação, de possibilidades de design, etc. Próximo. De novo, recuperação de fachada, tá? Que é um prédio histórico que foi recuperado com estruturas de compósitos. Próximo. Tendências. Isso aqui é um ponto interessante quando a gente fala, principalmente aqui na nossa região, na região da América Latina, porque, como eu disse no começo, nós ainda temos muitas oportunidades, nós ainda temos muito a explorar. Isso que a gente está vendo na tela agora são trens, trem-bala, ou até alguma coisa de transporte em terminais de aeroportos. Quando a gente olha aqui para a nossa região, isso aqui ainda é muito pouco explorado e nós temos uma demanda altíssima. Né? Acho que houve uma onda aí de se tentar fazer alguma coisa nesse sentido no Brasil, ali quando a gente teve Copa e Olimpíadas, e por motivos óbvios isso acabou não saindo do papel, mas a necessidade, a demanda, ela continua aí. Tá? Então, a hora que isso aqui realmente começar a virar realidade, além dos metrôs que a gente já vê, né, isso realmente acontece, principalmente nos grandes centros, mas quando a gente começar a falar de transporte em massa, transporte de alta velocidade, os materiais compósitos estão na frente de todas essas aplicações. Novamente, estrutura interna, estrutura externa também de vagões. Próximo. Reforço estrutural em fibra de carbono. Esse também é um dos pontos que a gente vê uma certa adoção, a adoção crescendo cada vez mais aqui na nossa região, que é justamente para restauração, principalmente onde você tem
áreas que são mais difíceis de acesso, você acaba fazendo o reforço da estrutura com algum tipo de reforço. Nesse caso aqui, a própria fibra de carbono. Próximo. De novo, construção civil. Olha só o design dessa casa, feita com placas de compósitos, onde tem todo um charme especial através de todo o projeto de iluminação que foi feito aqui também. Então, esse aqui se a gente for fazer um comparativo, que um dos grandes problemas que nós temos ainda nos países aqui da nossa região é a escassez de moradia. Quando a gente olha um negócio desse, você pode fazer uma casa pequena, uma casa realmente popular, ou você pode fazer uma casa de alto luxo, como a gente está vendo aqui, utilizando os materiais compósitos, materiais alternativos, que com certeza vão baratear a construção no final. Próximo. Fachadas, né? Fachadas eu já falei bastante, mas esse aqui é um ponto que ainda se tem uma penetração muito baixa, e a gente precisa desenvolver isso aqui cada vez mais. Caso aqui alguma empresa, alguém queira conversar sobre isso, por favor, procure a associação, que teremos o maior interesse em falar mais sobre essa aplicação, que está crescendo e precisa crescer mais ainda aqui na nossa região. Próximo, por favor. Energia eólica. Energia eólica é a grande aplicação desses anos aqui, do momento atual em energia eólica. Para quem não sabe, as pás, elas são feitas de materiais compósitos, geralmente uma combinação de resina epóxi com fibra de vidro ou fibra de carbono, além da nacelle, que é aquele componente principal ali, daquela carenagem principal das turbinas eólicas. Aí, ó, nacelle. Falando um pouco sobre materiais, sobre tendências de materiais. Uma coisa que a gente tem visto, que tem chegado aí de uma maneira avassaladora e com resultados bem interessantes do ponto de vista de propriedades, de manuseio, de superfície, né, quando comparado com materiais tradicionais, é a adoção de resinas termoplásticas, principalmente acrílica e poliuretano, em aplicações que tradicionalmente eram feitas com materiais termofixos. Isso aqui é uma tendência realmente que a gente pede para todo mundo olhar com bastante carinho, com bastante atenção, porque vai crescer cada vez mais. Fibras naturais, também, mesma coisa. Existem várias linhas de pesquisa em várias universidades, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, onde se utiliza fibra de bambu, fibra de coco, fibra de babaçu, para justamente fazer essa combinação com algum tipo de polímero, e para que a gente tenha um compósito com alguma propriedade diferenciada. Próximo. Reciclagem. Reciclagem também, acho que esse aqui é um dos principais pontos que todas as empresas que trabalham com materiais compósitos têm trabalhado e devem continuar trabalhando. Como realmente se reciclar um material compósito, seja ele feito com material com polímero termofixo ou com polímero termoplástico, que é muito mais fácil. Mas a gente tem visto aí, com o passar dos anos, uma série de aplicações alternativas estão sendo feitas, estão sendo aplicadas. Temos também diversas linhas de pesquisa em universidades do Brasil, universidades fora do Brasil também, sempre pensando em como reutilizar os materiais plásticos, os materiais compósitos. E com tudo que a gente vem ouvindo falar sobre economia circular, esse é um dos pontos que realmente deve crescer muito e ter realmente uma atenção muito grande do ramo acadêmico e principalmente do segmento privado. Próximo, por favor. Bom, falando um pouco sobre os desafios que nós vemos, porque, afinal de contas, não é um mar de rosas, né? Como todos os segmentos, a gente também enfrenta algum tipo de desafio, algum tipo de problema, que estamos aí juntos tentando ultrapassar. Mesmo nesse momento de pandemia, nós vemos que alguns segmentos
eles ainda não estão crescendo como outros segmentos, como eu falei no começo, né? Construção civil é um deles que vem puxando essa alta, que realmente alguns outros eles não estão crescendo no mesmo patamar. Um outro problema, um outro desafio, e esse desafio é muito grande, é a falta de conhecimento técnico. Esse aqui é um grande limitante que nós vemos no nosso segmento como um todo, e esse é o principal objetivo da associação. Lógico, é promover o crescimento do nosso segmento, mas principalmente trazer conhecimento técnico para os profissionais que estão trabalhando com compósitos, para que a gente tenha cada vez mais aplicações sendo migradas de materiais tradicionais para materiais compósitos. Outro desafio, modelos de negócios e gestão ultrapassados. Para aquelas empresas ou para aqueles empresários que estão pensando que fazer negócio por agora vai ser da mesma maneira que nós fizemos negócios nos últimos 5, 10, 20, 30 anos, estão muito enganados. Cada vez mais as empresas têm que ser flexíveis e abertas a novos modelos de negócio. Outro ponto também, existe um problema já identificado de risco de sucessão e perda de talentos do segmento de compósitos para outros segmentos. Isso aqui algumas consultorias já têm trabalhado justamente para valorizar os profissionais da área de segmentos, para a área de compósitos, e principalmente consultorias trabalhando em empresas familiares onde há algum risco de sucessão. Também, depois de tudo que aconteceu aí nos últimos 18 meses, nós ainda vemos várias empresas com uma situação financeira mais fragilizada. Algumas delas a gente viu uma recuperação bem legal aí nos últimos meses, mas nós ainda vemos algumas empresas, alguns associados, numa situação financeira bem frágil diante de tudo que aconteceu na nossa economia e no mundo nos últimos tempos. A visão do empresário brasileiro, ela também, às vezes, pode ser um limitante, porque buscar o resultado a curto prazo, curtíssimo prazo, muitas vezes, acaba limitando o crescimento no longo prazo. E, às vezes, o crescimento no longo prazo ele pode ser muito mais sustentável do que ver ótimos números em alguns meses. Outro desafio que está acontecendo nesse ano aqui, falta de matérias-primas chave para o segmento como um todo, falta de resina em alguns casos, falta de materiais para reforços, falta de fibra, falta de produtos químicos. Isso tem sido um problema, não só aqui na nossa região, não só aqui no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo todo. Depois da pandemia, todos os estoques acabaram sendo consumidos, e com a alta na demanda em praticamente todo o mundo, as empresas não estão conseguindo repor esses estoques, então existem muitos gargalos aí ainda na cadeia como um todo. E aqui no Brasil a gente vê o câmbio elevado, aí nesse patamar de R$5, acaba sendo um problema, sim, para grande parte das empresas, e a demanda global em alta, que justamente acaba provocando aquilo que eu falei anteriormente sobre falta de matérias-primas, e a competitividade acaba sendo maior também. Mas, ainda assim, próximo slide, por favor, enxergamos coisas muito interessantes aqui para o nosso segmento. Tá? O nosso mercado, como vocês viram no que eu apresentei agora há pouco, é um mercado futurista. A gente vê aplicações cada vez mais nobres, aplicações de cada vez maior valor agregado, ou seja, quando você tem uma aplicação de maior valor agregado, sua margem pode ser maior, né? E aí o faturamento acaba aumentando, tudo aquilo que a gente já sabe. Situação pós-Covid. Essa alta demanda, ela já está aí praticamente há um ano, mas até quando? Então, acho que esse é um ponto que as empresas, o segmento como um todo, precisa ter um pouco de atenção para evitar aqueles ciclos de meses muito bons e meses muito ruins, coisa que a gente via acontecendo aí há 3, 4 anos atrás. Então, esse é um ponto que a gente vem desafiando bastante
o segmento como um todo em como ter um crescimento sustentável. Porque crescer 10, cair 5, crescer 2, cair 8, crescer 10, não é legal para ninguém. Tá? Outro ponto que todo segmento poderia pensar e cada vez mais aplicar isso aqui. Os compósitos são soluções para os grandes problemas da humanidade. Quando a gente fala em problema de falta de energia, infraestrutura, falta de saneamento básico, déficit de moradia, transporte, digitalização, que é uma das coisas que a gente está vendo cada vez mais, sempre tem alguma aplicação em compósito envolvida. De novo, convido todo mundo a pensar em novos modelos de negócio, fazer associações com empresas parceiras, conversar com outras empresas que não estão diretamente envolvidas com o seu negócio. Qualquer tipo de novo modelo de negócio é muito bem-vindo para qualquer cliente final. Acompanhar as grandes tendências. Aqui a gente falou de algumas, mas temos muitas outras tendências ainda de mercado, ou até criar a sua própria tendência. Eu acho que todo mundo aí nesse tempo de pandemia ouviu alguém ou alguma empresa que criou alguma coisa nova, alguma coisa diferente e está se dando muito bem. É um segmento promissor, ainda vemos muitas oportunidades inexploradas na América Latina, no Brasil, em todos os países existem muitas oportunidades ainda para os materiais compósitos. E com isso, nós ainda estimamos para o ano de 2022 um crescimento aí da ordem de 5 a 8% nesse momento. Lógico, isso aqui ainda com base em dados preliminares que nós temos agora nesse momento, mas quando a gente olha um ano atrás que a gente falou que ia crescer de 12 a 15, estamos crescendo 16, eu espero que eu esteja errado também, que seja de 5 a 8 e a gente fale um crescimento de 10% no ano que vem. Tá certo? E eu termino aqui a minha apresentação com um próximo slide, por favor. Aqui com uma reflexão desse cara aqui que eu acho que todo mundo conhece, ídolo de muitos, Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu falei bastante de oportunidades aqui, e realmente o desejo, o sonho da associação aqui da Almaco é que nós tenhamos cada vez mais profissionais no ramo de compósitos, mais empresas e principalmente melhores profissionais. Por isso, caso você empresário, caso você gestor, ou caso você realmente que esteja querendo adquirir conhecimento, por favor, nos procure. A associação tem sempre cursos online, cursos presenciais devem voltar agora, em breve, se Deus quiser, para que realmente a gente tenha cada vez mais gente sendo capacitada em materiais compósitos. Fica aqui o meu muito obrigado aí a Artsim, Simone e companhia. Aqui estão os dados da Almaco, da associação. A Érica, a nossa presidente, ela vai ter o maior prazer em atendê-los. Eu também, eu não fico full time lá, mas esporadicamente estou lá também e terei o maior prazer em atendê-los. Obrigado. Rodrigo, excelente apresentação, muito completa. Nós agradecemos. Temos duas perguntas que nós vamos te fazer agora. As outras perguntas a gente encaminha para a Érica. Como você avalia o avanço dos usos dos compósitos em peças antes feitas em metais? Esse é um ponto muito legal, Simone, muito legal mesmo. Nós vemos, quando a gente pega aplicações tradicionais, tá? Quando a gente fala, por exemplo, nós estamos aqui no painel automotivo, quando a gente fala de carro, quando a gente fala de caminhão, quando a gente fala de ônibus, e a gente vê a evolução dessas aplicações e a necessidade latente que nós temos de continuar reduzindo o peso, né, principalmente por conta de carros elétricos, de veículos elétricos em geral, os compósitos têm conseguido atingir esse crescimento, sim. Então, nessas três aplicações que eu falei, ano após ano,
nós vemos aplicações sendo convertidas de materiais tradicionais, de materiais metálicos para compósitos, e principalmente nós vemos as montadoras muito interessadas, com bastante gente fazendo pesquisa para continuar essa transformação. Muito bom. E mais uma pergunta, como a Almaco vê a evolução da reciclagem de compósitos no Brasil? Esse é um ponto interessante, nós adoraríamos ver mais gente, adoraríamos ver mais empresas, adoraríamos ver mais profissionais, mais estudantes querendo falar sobre isso. Tá? Infelizmente, existem algumas pesquisas, existem já muitas empresas fazendo isso, tá? Mas comparado com o que a gente vê de reciclagem de materiais termoplásticos, reciclagem de alumínio, reciclagem de materiais tradicionais, ainda é uma presença muito tímida. Tá? Então eu convido realmente, caso estudantes, empresas, universidades, professores queiram falar sobre isso, por favor que nos procurem, porque nós temos o maior interesse em fechar parcerias e principalmente buscar investimento para essas linhas de pesquisa. Muito bom. Então tá bom. Rodrigo, olha, mais uma vez agradeço você, a Érica, toda a equipe da Almaco. Até uma próxima oportunidade, né? Que os cursos voltem a ser presenciais, assim como todos os eventos, né? E a feira também. Exatamente, agosto do ano que vem. Então tá ótimo. Isso aí. Obrigado, muito obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço. Até mais. Até, tchau.